Olá! Esse é o nosso curso Relacionamento Discipulador. O assunto que vamos tratar agora é quem é o discípulo? Bom, nós vamos tentar imergir na época de Jesus, nos dias de Jesus e identificar, baseado no que Jesus viveu, como era ser um discípulo, para que possamos aplicar isso em nossos dias. Eu quero iniciar dizendo a você que o discípulo, na época de Jesus, ele era um aprendiz, ele era um aluno. E eu sei que quando nós lemos a Bíblia, nós sempre lemos com referências do nosso tempo. Você quer ver? Quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, o que você imagina? Bom, eu imagino o pãozinho da padaria. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, o que você imagina? Que imagem vem à sua cabeça? A imagem que vem à minha cabeça é uma lâmpada, no máximo uma lâmpada de LED, uma lâmpada de eletricidade. Mas Jesus não tinha pãozinho da padaria, nem lâmpada de eletricidade em sua época. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Nós precisamos ir lá na época de Jesus e identificar quais eram as referências daquela época. Então, quando eu digo para você que um discípulo era um aprendiz ou um aluno, você precisa fazer um esforço de ir lá no primeiro século e identificar o que significava ser um aprendiz e um aluno naquela época. Naquela época, ser discípulo de alguém significava assentar-se aos seus pés para aprender. Olha, esse assentar-se aos pés podia ser literal, sentado mesmo ali, tá? O professor e o aluno, ou ilustrava a postura típica de um discípulo, que significa assim, deter-se sem distrações na presença do seu mestre para aprender com ele. Tem um versículo bem interessante em Lucas, capítulo 10, 38 e 39, que diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Você conseguiu imaginar a cena? Pois é mais ou menos por aí que nós vamos entender o que era um discípulo. Uma outra característica da época de Jesus é que o ensino discipular, naquela época, era essencialmente sabedoria para a vida. Isso mesmo, para a tomada de decisões, para o aperfeiçoamento como pessoa. Então, a metodologia discipular, falei difícil agora, hein? A metodologia discipular era vivencial, era relacional. Como é isso? Uma metodologia vivencial. Deixa eu explicar para você. Isso significa que a aprendizagem acontecia pela observação, observando como o mestre se comportava, observando como ele agia diante das mais variadas questões e situações da vida. Sabe o que me ajuda a pensar sobre isso, a dar essa viajada no tempo? Quando eu me lembro de alguns filmes que eu assisti que mostram aqueles sábios. Você pode até lembrar daqueles filmes assim do Oriente, que tem aqueles sábios até de outras religiões, a gente está bem acostumado a ver, né? Então, tem aquelas pessoas que seguem ele, todo aquele clima ali. É assim que me ajuda a imaginar como era na época de Jesus dentro do judaísmo. Olha só, o discípulo, ele observava o mestre para aprender como ele deveria viver a vida. Isso não é legal? Portanto, o discípulo, ele era um seguidor. Ah, essa palavra eu queria que você marcasse. Discípulo é igual a seguidor. O discípulo passava tempo com seu mestre, ele ouvia suas lições, ele acompanhava os seus passos, ele visualizava a sua conduta. Nós preparamos no seu material vários versículos bíblicos que
ilustram essa realidade na vida de Jesus. Você vai dar uma olhada e você vai perceber que cada versículo ilustra essa situação. Deixa eu te dar um versículo como exemplo. João, capítulo 12, versículo 26. Lá está escrito assim: se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou e o Pai honrará quem me servir. Conseguiu perceber? Jesus estava dizendo aos seus seguidores, ó, já usei a palavra seguidores. Vocês querem ser meus discípulos? Então andem comigo, sigam-me. E esse era o padrão na época de Jesus. Bom, se o discípulo era um seguidor, então nós percebemos que o discípulo ele ficava em volta do seu mestre. E sabe o que ficava depois dos discípulos? A multidão. Os discípulos ficavam em volta e a multidão em derredor. Um outro detalhe interessante é que a multidão ela vinha para ser ministrada por Jesus. Ela vinha para receber de Jesus. Ela vinha com interesses ou mesmo necessidades. Mas a multidão voltava para casa logo após a ministração, logo após receber o que eles tinham como necessidade. A sua necessidade foi suprida, então Jesus, acabou já o que eu preciso de você. Os discípulos não. Os discípulos permaneciam com Jesus. Isso aconteceu, Marcos registrou no capítulo 8, nos versículos 9 e 10. Tem lá escrito assim: naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus multiplicou os pães e peixes. Após comerem, Jesus os mandou de volta para casa. E em seguida entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Então o discípulo permanecia com o seu mestre, porque ele era um seguidor. A multidão apenas era ministrada. Uma outra característica é que o discípulo assumia o seu mestre publicamente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa bem interessante. A maior propaganda de um discipulador, de um rabi, de um mestre, a maior propaganda eram os seus discípulos. Como é que alguém poderia perceber que aquele mestre era um bom mestre? Olhe para os discípulos dele, olhe para os seguidores dele. E isso era uma realidade na época, tá certo? Eu queria fazer um teste com você. Será que você é seguido? Será que... O que significa seguir alguém hoje? Fique ligado. Vou fazer esse teste com você em nosso próximo vídeo. Por enquanto, eu espero que você tenha aprendido que fazer discípulos, ser discípulo na época de Jesus, era ser um seguidor. Será que eu sou seguido por alguém? Será que você é seguido por alguém? O que significa seguir alguém nos dias de hoje? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que ser seguido por alguém significa alguém aceitar um compromisso de dedicar um tempo juntos para assuntos espirituais. Assuntos que tem a ver com a Bíblia, a palavra, a oração. Talvez esse seja a compreensão mais clássica de ser seguido, ou então a compreensão mais religiosa, digamos assim. Quando nós entendemos isso no RD, no relacionamento discipulador, deixa eu tentar ser bem prático com você. Então, isso significa um encontro durante a semana de pelo menos 1 hora para oração, compartilhar a palavra, ensino do evangelho. Olha, para que isso aconteça, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter regularidade, não pode ficar faltando, gente. Precisa ter paciência, precisa transformar isso em um hábito. Esse seria o encontro do ensino do evangelho. E eu vou te falar, é muito importante que esse encontro, na prática do relacionamento discipulador, tenha horário, dia e local.
Ah, um detalhe importante. Esse não é o encontro do seu PGM. Não, não, não. PGM é uma outra dinâmica e uma outra realidade. Esse é um encontro pessoal, um a um, você e o seu discípulo. Ser seguido também significa alguém desejar um tempo juntos para assuntos normais. No primeiro, são assuntos espirituais. Então, agora vamos falar de outras coisas. No relacionamento discipulador, bem na prática, isso significa o discípulo desejando um encontro extra. Seria como se dissesse assim: cara, a gente só senta para poder falar sobre Bíblia, oração. Não, cara, vamos fazer outras coisas? Vamos programar algo diferente? E aí, esse é um momento que vai além do ensino do Evangelho. O discipulador, ele pode ter iniciativa para isso. Ele pode convidar o seu discípulo para uma refeição, uma viagem, um evento, um lazer, um exercício. Olha, eu não sou o melhor exemplo para essas coisas, tá? Mas eu tenho 2 amigos meus da igreja, e talvez você que está assistindo agora seja um desses amigos, e de vez em quando a gente corre juntos. Pois é um tempo juntos, um tempo para gastar tempo juntos. Eu acho que eu estou seguindo eles, porque eles vão na frente, que eles são bem melhores corredores, e eu vou atrás. Vamos lá. Ser seguido por alguém significa alguém procurar um tempo junto para orientações. Então, na prática do RD, isso significa que o discípulo acompanha os passos do discipulador. O discípulo acata as recomendações do seu discipulador. O discípulo busca o conselho do seu discipulador. E eu estou dizendo isso para você além desse encontro do ensino do evangelho. Às vezes, lá no Hora, o passo está ensinando. Mas espera aí, surgiu uma dúvida. Ah, eu gostaria de saber agora sobre um assunto tal que tem a ver com finanças, tem a ver com namoro, tem a ver com emoções. Quem eu vou procurar para perguntar? Ah, se você é seguido, então o seu discípulo vai procurar você e vai perguntar, vai querer informações. Em resumo, para que um relacionamento discipulador realmente aconteça, o discípulo deve passar tempo com o seu discipulador, ouvir suas lições, mas também acompanhar os seus passos e, olha, principalmente visualizar sua conduta para aprender com o seu exemplo. Então, olha, esse seguir os passos continua com a admiração e a vontade de estar junto de alguém para aprender com ele. Você está seguindo alguém? Você deseja ficar perto de alguém? Você olha para alguém e diz assim: poxa, esse é uma boa companhia. Você está sendo seguido? Nisso tudo que eu falei, você percebe que alguém tem essa atitude com você? Vamos comentar isso juntos nos nossos exercícios e no nosso encontro online? E essa lição não acabou, porque agora nós vamos pensar sobre o discípulo, além de seguidor, ele é um imitador. Vamos continuar. Continuamos com a nossa quinta aula do nosso curso Relacionamento Discipulador. Estamos aprendendo sobre quem é o discípulo, principalmente imergindo na época de Jesus. E agora nós vamos falar que o discípulo, além de ser um seguidor, ele é um imitador. Então guardem essas palavras: seguidor e imitador. O alvo do discípulo era ser igual ao seu mestre. Jesus disse isso em Mateus 10, 25. Ele disse: basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Ainda em Lucas 10, 46, ele disse assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre. O discípulo, ele deveria ser capaz
de explicar os assuntos e os ensinos de seu mestre. Agora, nós vamos fazer o seguinte: cada ponto desse que eu falar para você, lá no seu material, vai ter um versículo bem bacana explicando, não só explicando, mas exemplificando esse tópico. Então, você vai ver esse vídeo e você, lá no material, vai ter essa referência para poder você verificar biblicamente como isso é uma verdade. Então, o discípulo deveria ser capaz de explicar os ensinos de seu mestre. E os discípulos de Jesus, eles foram requeridos. Ei, sobre o que o seu mestre está dizendo? E eles precisavam defender Jesus. Você vai verificar isso. Vou até dar um spoiler. O texto lá é Mateus 9, 10 e 11. Mas o discípulo, ele também deveria ser capaz de fazer, não só explicar o que o mestre explicava, mas fazer o que o seu mestre fazia. Já pensou? Aí a gente pode até pegar como um exemplo uma profissão, digamos assim. Um mestre que é um carpinteiro e ele tem o seu discípulo. Claro que o discípulo de um carpinteiro, ele precisa aprender a fazer os móveis, a fazer tudo o que o mestre está ensinando. E na área espiritual, também isso é uma verdade. Pois é, eu vou até ler para você o texto que você vai encontrar lá no material, que é Lucas 9, 10, que diz assim: quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. E em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Nesse versículo, Jesus envia os seus discípulos para que eles pudessem realizar tudo aquilo que ele fazia. Já pensou que legal? Curas, anúncio do evangelho, milagres, isso é muito legal. Bom, além disso, os discípulos representavam pelo seu comportamento o seu mestre. Aí chegou uma responsabilidade, né? Pois é. Então, os discípulos, eles eram imitadores. Kate Phillips, que é um autor americano que escreve sobre discipulado, diz que fazer discípulos é um processo que começa com ser modelo para alguém. Olha só, alguém vai olhar para você e vai ser um imitador seu. Poxa, o pastor Francis Chan, também americano, ele diz assim: é impossível ser discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Talvez você esteja até lembrando de alguém, e eu consigo me lembrar, por exemplo, de um pastor amigo meu, que por muitos anos ele foi pastor auxiliar de outro pastor, claro, né? E olha que interessante, ele começou a repetir algumas frases, alguns gestos, ele começou a adquirir no jeito dele algumas coisas que o pastor titular tinha. Isso é errado? Claro que não. Ele era um discípulo, ele era um imitador daquele seu mestre, daquele seu discipulador. Portanto, nós aprendemos que ser discípulo é imitar alguém. Mas vamos pensar, o que significa imitar alguém hoje? Será que você está sendo imitado? É sempre bom a gente parar e refletir para os nossos dias. E olha, imitação se dá quando os valores de Cristo na vida do discipulador são retransmitidos e apropriados pelo seu discípulo. Na verdade, nós somos uma ponte. Imagine que agora você é o discipulador. Então, você tem Jesus, você tem você e você tem o seu discípulo. A referência é sempre Jesus. Então, Jesus faz e ensina, você vive e ensina, e o seu discípulo acaba, através de você, se tornando um discípulo de Jesus. Mas olha, em um relacionamento discipulador, somente valores reais serão transmitidos ao discípulo. Ou seja, aqueles em que eles veem ações concretas.
Por isso, se faz necessário uma autoavaliação. Olha, gente, é uma responsabilidade. A gente precisa fazer uma lista pessoal de valores para saber o que nós estamos multiplicando. Por isso, eu gostaria de te dar um alerta que vale para mim, um alerta que vale para você. Primeiro, discipular é uma enorme responsabilidade. Deixa eu olhar bem no seu olho, deixa eu te falar isso com muita ênfase. Não é brincadeira. Sabe por quê? Novos discípulos são como crianças, pois possuem um coração simples e ensinável, como o de uma criança, e por isso eles são muito vulneráveis. Se nós caminharmos para longe de Deus, possivelmente arrastaremos alguém conosco. E Deus não quer que nenhum dos novos discípulos seja levado ao erro por um discipulador. Inclusive, na época de Jesus, os fariseus estavam fazendo isso, estavam discipulando pessoas, mas de um jeito errado. E Jesus repreende eles, dizendo assim: porventura, pode o cego guiar outro cego? Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 39. Bom, mas se você ficou muito assustado, dizendo assim: eu não vou conseguir, eu quero sair desse curso agora. Calma. Sabe por quê? Porque nós não precisamos ser perfeitos para sermos exemplos. Nós devemos, sim, nos esforçar para sermos os melhores discipuladores que pudermos. Mas e se a gente errar? Não tem problema. Quando errarmos, sabe o que acontece? Nós teremos a oportunidade de ensinar também com os nossos erros. A gente não ensina só dizendo assim: olha para mim, veja como eu sou bom, eu sou o cara, eu sou super. Não, não, não. Na verdade, eu vou te contar um segredo, fica só entre nós aqui, tá? Um dos meus melhores discipuladores me ensinou muito, muito, quando ele chegava perto de mim e dizia assim: Diogo, eu preciso de ajuda, eu não estou muito bem, está acontecendo algumas coisas no meu casamento, e a minha fé está um pouco abalada. Eu até olhava assim para ele com um olhar assim: poxa, sabe aquela pessoa que a gente sempre olha assim, ó, essa pessoa está muito acima de mim, mas ele se expunha. E isso era muito bom para mim. Eu até me sentia aliviado. Eu dizia: puxa, eu pensei que eu tinha que ser uma pessoa 100% correta. Então, isso acontece porque nós devemos ter discípulos de Jesus com uma vida humilde e transparente para poder ser discipuladores. Esse foi o nosso quinto encontro. Agora vamos fazer os exercícios, vamos conversar num encontro online e vamos continuar a nossa caminhada. Esse é o nosso curso Relacionamento Discipulador.